Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouco sobre a via lunar. Que falamos, algumas pessoas talvez não saibam, mas no Rito Lira nós temos duas vias. Nós temos a via solar, que é dedicada aos homens, nós temos a via lunar, que é dedicada às mulheres, o caminho feminino, o caminho, ou seja, guiado pela grande deusa. Então a via lunar é uma via muito importante porque ela abarca toda a questão do feminino, mas não do feminino como feminismo, mas sim do feminino como feminino, como mulher, como parte de um arquétipo humano. E é muito importante a gente entender essas coisas. Até mesmo as pessoas, a comunidade LGBT, o pessoal transgênero, é importante nós falarmos sobre isso porque isso dita não apenas a mágica que nós podemos fazer na natureza, a partir da natureza, mas também a mágica que nós podemos fazer em nós. Observe o caso de pessoas transgêneras. Observe como isso é importante. Como hoje em dia a ciência já consegue transmutar, alterar de um polo para outro. Já consegue transformar o masculino em feminino, o feminino em masculino. Isso era o que os grandes alquimistas faziam, eles se dedicavam a isso, essa era a busca deles. Então o tema de hoje vai tratar da via lunar e também abordando essa questão a LGBT, abordando essa questão transgênera, porque se um homem trans, ou seja, ele é transgênico, ele se torna então diante da magia uma mulher ou se torna um homem? Ele pode fazer um pacto com Lilith, por exemplo, ou não? Então iremos abordar aqui isso hoje. Pois bem, a via lunar não é algo recente, a via lunar sempre existiu, tanto no druidismo, no Antigo Egito, na Grécia. Então as mulheres sempre tiveram um papel fundamental para a fomentação da magia do lar. Então a mulher ela é conhecida como a guardiã do fogo, la gardienne du feu, como te diz aqui em francês. E isso é falado em rituais druídicos, por exemplo. Então o papel dela é o de cuidar do fogo, cuidar da chama do lar, cuidar daquilo que é interno. Então tudo isso é atribuído a ela. Em algumas lives já falamos sobre parteira, por exemplo. Então iremos tratar disso hoje. Então a via lunar é uma via alquímica úmida, é assim que nós dizemos na alquimia, é uma via lunar, é uma via úmida, é uma via que ela é mais longa para ser percorrida. Ou seja, o trabalho da fabricação da pedra filosofal, como nós falamos na alquimia, ele é mais demorado. Enquanto que na via seca, na via solar, ele é mais curto. Por quê? Porque a via solar é o fogo, é o trabalho mais direto, mais seco. Mas existem muitos mistérios que circundam essas duas vias. Pois bem, a via lunar, para entendermos ela, nós podemos falar do caso das parteiras. Aqui na última live nós falamos sobre parteira. O que significa o símbolo da parteira? A parteira ela fazia parte da velha geração. Elas são aquelas mulheres que pegaram os ensinamentos com as anciãs, com as bruxas originais. Então toda parteira ela tem um papel fundamental para a propagação de uma arte real. É assim que é chamada a alquimia, arte real. Arte real de realidade e arte real de realeza. Os dois reais. Pois bem, quando as parteiras elas surgem como filhas das velhas bruxas, daquelas que escaparam ou foram queimadas na fogueira. Então elas priorizavam, algumas das parteiras priorizavam o parto natural, o parto de pé. Então as mulheres elas pariam de pé, as mulheres em si elas pariam em pé.
e elas não deitaram. Então, quando a mulher ela deita para ter um filho, ela dificulta. Hoje em dia, para a medicina é mais fácil, porque existe todo o procedimento médico, mas antigamente não. Antigamente a mulher ela paria em pé. Isso facilitava na hora de expelir, né? Expelir o corpo, né? Dar à luz, né? A criança. Pois bem, essas parteiras então elas davam esses ensinamentos para essas novas mulheres. Só que essas novas mulheres elas já começavam a deitar já para ter os filhos. E essa nova geração, eu estou falando de muito tempo atrás, essa nova geração ela esquece, portanto, da via lunar, ela esquece da antiga bruxaria. Quem vai guardar isso aí são essas parteiras, que são filhas das bruxas, são filhas das antigas, né, das benzedeiras, das rezadeiras. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar uma história de uma benzedeira, de uma rezadeira? Pois então, as parteiras elas guardam essa forma lunar, essa via lunar de como fazer o processo do parto de forma natural e de forma magística. Né? Elas tinham esse domínio, elas não apenas trabalhavam de forma mística, não apenas faziam rezas na hora do parto, elas não apenas usavam ervas, mas elas sabiam as técnicas médicas que lhes cabiam na época. Então nós temos essa figura importante da parteira, que é muito interessante analisarmos. Para entendermos a via lunar e também a via solar, devemos entender o nigredo, o alebedo e o rubedo. Essas são as 3 fases alquímicas. Portanto, para entender, por sua vez, essas 3 fases alquímicas, devemos entender a semente vermelha e a semente branca. O que é isso? É nada mais do que o esperma do homem, é a semente branca, e o óvulo da mulher é a semente vermelha. Então, antes de acontecer o parto, antes de existir o parto, nós temos a união da semente branca com a semente vermelha. Né? É assim que se gera o arquétipo humano. Né? Pelo menos o físico do arquétipo humano ele é gerado e propicia assim para que outras manifestações arquetipais desse corpo humano possam se solidificar. Portanto, quando nós falamos de semente vermelha e semente branca, nós estamos falando de semente vermelha, ela tem relação com rubedo. Para quem não sabe, latim, está aqui, rubedo é rubro, né? Vermelha, a fase vermelha. Alebedo é a fase branca. Né? Nigredo é a fase negra. Ou seja, na alquimia nós temos 3 fases. Né? Geralmente, já a pessoa nascida, a pessoa já atuante na magia, ela começa pelo nigredo, depois ela vai para o alebedo e depois vai para o rubedo. Só que na natureza, antes dessa pessoa nascer, antes do mago nascer, houve já uma alquimia, houve um processo alquímico. Então a união de um casal e a geração de um filho, de filha, é o quê? É a junção de uma semente vermelha, ou seja, o óvulo da mulher, e uma semente branca, o esperma do homem. Sabemos que antigamente as mulheres se casavam de vermelho, na verdade, e o homem se casava de branco. O porquê isso? Quando as mulheres se casavam de vermelho, elas estavam sinalizando ao homem que elas estavam com a semente vermelha pronta para o homem, que viria com a semente branca. Então o que iria acontecer na hora do ato da cópula? A mulher ela sangraria, ela estaria em cima do homem, por cima do homem, ela sangraria e sujaria as vestes do homem, sujaria as vestes brancas do homem, fazendo com que demonstrasse que o ato, que a cópula fora feita. Então era dessa forma que era feito. Essa era uma maneira ainda que guardava os resquícios da alta magia, os resquícios lilithiano. Por quê? Porque era a mulher que ia colocar o selo no homem, de que o ato fora realizado. Na modernidade, o que acontece? A mulher ela começa a se vestir de branco, o homem geralmente de preto ou outra cor, dificilmente branco. E aí o que acontece? O homem ele vai estar por cima da mulher, né? E ele vai manchar a mulher com o próprio sangue dela, ou seja, o sangue da mulher estará sobre as vestes brancas dela. Então essa simbologia, pessoal, a simbologia que a maioria já havia percebido, né, dos vestidos e tudo, do casamento, mas nada por acaso.
as cores do noivo, da noiva, elas mudaram com o tempo, não foi por acaso, foi para uma nova ordem, ou seja, para uma nova ordem patriarcal. O patriarcado ele se instaura simbologicamente, misticamente, miticamente, através disso, a mulher se vestindo de branco, para ela mesma, com o seu próprio sangue, ser marcada. Elas antigamente mostravam os lençóis brancos na janela. Isso aqui na França eles mostravam, no Brasil também. Elas mostravam os lençóis brancos, colocavam o lençol branco na janela para anunciar para todos que o ato havia sido consumado. Portanto, temos o que? O rubedo, que é o vermelho da mulher, o alebedo, que é o branco do homem. Então gera o que? O nigredo. O nigredo é a fase negra, é a fase que entra para o útero. Seria o que? Seria o inverno, a parte invernal, onde a semente ela fica incubada, para depois, posteriormente, na primavera, nascer até o verão. Então, nós temos o corpo físico como sendo um objeto escuro, está dentro do útero, fechado, armazenado nas águas, ou seja, rainha do candomblé, armazenado. Quando ela sai, a luz, quando a mulher dá a luz, tem dar a luz com crase e sem crase. Dar a luz com crase significa que ela está doando a luz. Ela está doando o seu filho à luz. Quando é sem crase, ela está dando a luz, ela está oferecendo a luz ao seu filho. Então tem mais essa sutilidade que é muito importante percebermos, a quem nós estamos ofertando. Quando a mulher ela pare, ela tem um filho, a quem ela oferta o filho? Ela oferta a luz, para a luz, ou ela oferta a luz ao filho dela? Como a gente vai entender isso alquimicamente? Temos então a semente vermelha, a semente branca da mulher, e depois nós temos a parte do nigredo. Ou seja, nós temos alebedo, que é branco, rubedo, união, alebedo mulher, alebedo homem, rubedo mulher, se juntam, formam um nigredo. O nigredo é a escuridão. Então, quando a criança ela nasce na escuridão. Então, a mulher tem que dar a luz à criança. Por isso que daí que vem a palavra dar a luz, porque ela estava na escuridão. Então, ela dá a luz à criança. A criança abre os olhos, ela enxerga e ela grita. Então, quando nós temos essa fase do nigredo, é quando começa o nigredo a partir de nós. Então nascemos nós, eu e você, magos, nascemos, então nós estamos na fase do nigredo. Então a partir dessa fase do nigredo, nós vamos tentar atingir a fase do alebedo e depois a fase do rubedo, que é a grande obra finalizada. Então a elevação da Kundalini nada mais é do que isso. A elevação da Kundalini é despertar a Kundalini que está no nigredo. Você dá a luz a essa serpente. Ela passa para o alebedo, ou seja, o branco, a luz, e depois ela vai para o rubedo. Por isso que muitos místicos, muitos antimísticos, têm medo do dragão vermelho, têm medo atribuem ao diabo a cor vermelha. Por quê? Porque o vermelho é o último estágio alquímico, é quando todas as cores aparecem. A simbologia é o pavão, quando todas as cores aparecem. Jorge Benjor tem uma música que chama Gravata Colorida. Gravata colorida. Por que gravata colorida? Significa que esse rapaz que usa gravata colorida, que o Jorge Benjor ele diz mesmo que ele não sendo bonito, ele é charmoso e tudo, com essa gravata qualquer homem fica bonito, porque a gravata de todas as cores, gravata colorida, todas as flores, ou seja, é a fase do rubedo, quando surge, quando brota o vermelho, que é esse verão intenso. Portanto, pessoal, esse vídeo é para tratar de uma forma geral o que é a via lunar, considerando a questão que nós iremos falar no segundo vídeo, sobre os transgêneros, que é muito importante analisarmos se um homem que se torna mulher, ele pode fazer um pacto com Lilith, por exemplo. Iremos ainda abordar algumas questões da parteira e dessas fases, das 3 fases alquímicas, o rubedo, o alebedo e o nigredo, sempre compreendendo que a união humana, a união do arquétipo humano, dessas 2 partes humanas, ela não é feita porque existe uma divisão, não existe divisão. Na natureza, pessoal, não existe divisão alguma. Na natureza existe distinção. Então distinguimos homem e mulher, mas não quer dizer que o homem e a mulher são separados. Quem vai separar isso daí
é obviamente o patriarcado que separa isso aí, é a religião que separa isso aí. A religião vai dizer o homem, a mulher pecou e fez o homem pecar. Vocês podem ver até mesmo na própria religião quem saiu de quem, né? E era um só. A Eva sai de Adão, ou seja, do lado de Adão, da costela de Adão. Então eles eram um só. Então eles foram separados, mas separados para a religião. A religião ela quis separar isso aí. E depois separou os dois do Jardim do Éden. Então existe sempre uma separação, né? O canal aqui ele defende a linha da esquerda, porque a linha da esquerda, na verdade, não é separada da linha da direita, mas a linha da esquerda ela é distinta da direita, né? Devemos distinguir as coisas. É importante ressaltar isso, porque a distinguir o dia da noite, nos possibilita viver. Quando nós distinguimos, nós vivemos melhor. Quando nós percebemos, aprendemos, nós vivemos melhor. Se nós atribuímos tudo a uma coisa só, ou se nós dividimos as coisas e dizemos que isso é bom, isso é ruim, estamos fazendo o grande erro que as religiões cometeram e que acabaram resultando em grandes guerras, em grandes brigas, né? Não separemos as coisas, elas já estão separadas. A mentalidade humana já foi induzida a separar as coisas. Não precisamos mais de separação. O que nós precisamos é de uma compreensão clara de distinção. Distinguir, né? Um som de outro som. Os dois sons são importantes, mas às vezes não tem uma harmonia. Então a linha da direita e a linha da esquerda, elas têm os seus lugares, mas elas não são separadas e nem juntas. Elas são distintas, apenas isso. Muito obrigado e até mais. Faremos a parte 2 desse vídeo aqui. Até mais. Axé!